Oi pessoal, meu nome é Alan, eu faço parte do grupo Jovens Comunicadores, que é um coletivo, apoiado pela FENASE e pela BemTV, e nós ficamos responsáveis por gravar esse documentário sobre os 20 anos da FENASE. Eu espero que todos vocês gostem. A FENASE tem uma área de atuação na assistência social. Ela é uma fundação privada de assistência social. Então, esse é o campo de atuação dela, trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade, que pode ser uma situação temporária, né, que infelizmente muitas vezes se torna permanente, mas ela tem uma capacidade, uma competência para trabalhar com o seu público, crianças, adolescentes e famílias, na relação dos seus projetos pessoais e familiares, e a gente ir ao encontro desses projetos, tornando esse caminho um pouco mais suave, vamos assim dizer, procurando parceiros na política pública, parceiros governamentais e não governamentais também. Então é um papel de ampliar o horizonte. No início, a FENASE veio para essa região oceânica por conta de uma igreja, a Igreja El Shaddai. O nome da FENASE é Fundação Evangélica de Assistência Social El Shaddai. Ela foi fundada por essa igreja e os membros dessa igreja queriam fazer um trabalho com uma população que ainda existe aqui na região, que é uma população que fica em torno do comércio, uma população de crianças e adolescentes em torno do comércio, pedindo dinheiro, esmolando mesmo. Elas começaram um trabalho, alugaram uma casa, que não era ainda no Cafubá, mas era aqui em Piratininga, para fazer um trabalho de reforço escolar, alimentação saudável. Aos poucos, o projeto foi se profissionalizando, foi nessa parte que eu entrei. Foi se profissionalizando e foi agregando profissionais que trabalhavam com assistência social. E uma das coisas muito legais que eu não consigo esquecer, tiveram muitas coisas, mas o que eu não consigo esquecer foi o aprendizado de todas as crianças. Toda última sexta-feira do mês tinha um aniversário. E depois mudou dias, mas todo mês tinha o aniversariante do mês. E todo dia de aniversário das crianças tinha um bolinho, cantava parabéns. Tinha um bolinho bem pequenininho, a gente comprava uns bolinhos, aí cantava o parabéns da criança daquele dia. Aí no fim do mês ajudava os funcionários e as crianças. Todo mês tinha festa. Pô, mas antigamente era aqui a FENASE, tudo começou por aqui antes de mudar pro Cafubá. Tipo, aqui era show de bola, aqui a gente zoava, porrada comia, certo? Do outro lado a gente jogava bola e tinha era areia misturada com pedra. Esse muro não é assim, era o mesmo tamanho desse muro, era outro muro diferente. Tinha uma varandinha aqui, tipo uma sala ali, certo? Aí essa jaqueira aí é antiga também, era do tempo da FENASE, a jaqueira aí. Recebemos a doação desta casa desde 2004 e a população aqui do Cafubá era a população que mais a gente percebeu como despreparada em relação às suas necessidades mesmo sociais e pouco atendidas. E a igreja, no ano de 2000 e 2001, ela se afastou por outros interesses e nós ficamos com os princípios cristãos. Aos poucos foi chegando lá, né? Primeiro fizeram a quadra lá atrás, que antigamente era um terreno vazio, aí compraram, aí fizeram a quadra lá, onde tinha essa horta, não tinha. Aqui na frente também não tinha piso, foi colocado tudo. Eu tive a oportunidade de contar um pouquinho de como começou a FENASE, né?
as pessoas que sonharam com ela, que queriam que ela existisse. A gente também teve a oportunidade de pensar, vamos escrever como? Com o quê? Aí veio a ideia do pirógrafo. Comecei em 2005 trabalhando como monitora. A FENASE tinha apenas 3 anos. Eu não tinha expectativa, porque eu não conhecia até então nenhuma fundação. Eu nunca havia trabalhado, só tinha feito trabalhos domésticos. Então eu não tinha expectativa. Eu vim para ocupar um cargo e desse cargo eu pulei para mais 3 cargos até chegar a professora de produção de eventos, da qual a FENASE investiu muito na minha carreira, porque eu já trabalhava, eu não tinha um certificado. A primeira turma da oficina se deu em 2005. Eu acredito que ela tenha mais tempo, porque aqui na região nós quase não temos esporte, atividades para jovens, tem mais para crianças. Então, para mim, o orgulho é esse, saber que eles serão melhores que eu, porque quando eu comecei sem profissionalização nenhuma, eu comecei vendo e aqui eles têm uma oportunidade teórica de aprender, prática, vivência daquilo que eles estão aprendendo através dos eventos que eles trabalham. Eu sou Yuri Teobaldo, sou ex-aluno da FENASE. Atualmente trabalho com os recursos que eu aprendi aqui, que foram auxiliar de eventos. Eu tenho minha própria equipe de garçom, de copeiro, médico, comin, graças à minha formação aqui. E muitos dos alunos que estão se formando aqui esse ano já trabalharam comigo. A Mel mesmo já trabalhou comigo. E a gente estava até comentando mais cedo que era tipo um desejo dela, um sonho dela. Que um aluno que foi formado com ela, um dia chamasse ela para trabalhar. E isso já aconteceu. A gente trabalhou junto algumas festas atrás, a gente troca funcionários, garçons. Às vezes ela está precisando de 2 garçons, fala, eu tenho aqui, te mando. Então, acho que isso traz muito do amadurecimento, tanto para a minha vida pessoal, tanto para a minha vida profissional. A FENASE trabalhou por muitos anos com crianças. Hoje, o nosso trabalho é muito mais voltado para o público jovem. E a gente tem procurado manter nossa missão estatutária de maneira que a gente também não fuja do que é o valor evangélico. Qual é o valor cristão? Trabalhar o indivíduo na sua integralidade, né? Não fragmentar a vida. A gente sabe que a vida é um todo indivisível, então como pensar saúde, educação, segurança, bem-estar físico, social, pensar a integralidade dessa pessoa, desse jovem na sua comunidade, de maneira que a gente cumpra a nossa missão e também não faça papel do Estado. O nosso trabalho tem dado certo porque a gente sempre trabalhou em rede. Trabalhamos junto com o CRAS, trabalhamos junto com as escolas, trabalhamos principalmente com as famílias. Hoje a FENASE, dentro aqui do Cafubá, eu acho que ela faz uma diferença muito grande para essas crianças. Eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer a diferença para algumas famílias, algumas crianças. Eu acho que, assim, lógico que a gente tem a pretensão, a gente sempre tem o sonho de mudar tudo. Isso é impossível, né? Mas eu acho que se a gente conseguir um pedacinho, isso é o ganho que a gente tem. Casei e vim para cá, logo de imediato. E, assim, no início eu tive uma dificuldade muito grande. E as pessoas falavam muito da FENASE para mim, né? Até antes de tentar conseguir colocar ele aqui dentro. E aí ele está aqui até hoje, né? Aqui é a segunda casa dele, ele gosta muito desse lugar, também não aceita que, sempre eu falo com o tio Celso, com alguém que está com ele, que ele não aceita que fale mal da FENASE, porque ele tem um carinho, um amor. Eu acredito que nos últimos 20 anos a FENASE tem um espaço nessa sociedade. Aqui, principalmente no bairro do Cafubá, ela é enxergada como um lugar de auxílio, de sonhar junto, de chegar junto. A gente crê que há uma diferença no papel que a gente exerce aqui. Não dá para a gente dizer que o Cafubá é o mesmo sem a FENASE. O Cafubá faz parte da FENASE e a FENASE faz parte do Cafubá. Eu acredito que a maior importância que a FENASE tem aqui para o Cafubá é de socialização e integração. Eu acho isso importante, porque muito mais do que ensinar algo, uma profissão, eles vêm para cá e tem todo um aconchego, um acolhimento. Então, acho que a importância real é essa, de ter um lugar onde você pode se relacionar, conviver e aprender. Minha vida foi dentro da FENASE. Cresci aqui e estou aqui ainda, na graça de Deus, entendeu? A maioria, como outro serviço melhorzinho, partiu e eu continuo aqui ainda. Me ajudou muito, não tem como nem reclamar.
estávamos trabalhando com o setor juvenil, né? Até 12 anos. E tinha um grupo grande. Eles estão crescendo e ela dizia, não, eu queria acompanhar um pouco a visão deles, mas ela já tinha o plano de passar para o segmento de adolescentes. Então, enquanto a gente conversava sobre isso, como fazer essa transição, surgiu a ideia também, olha, os adolescentes com essa escolaridade que têm, vão chegar logo ao mercado de trabalho sem nenhuma profissionalização, sem muitas opções de trabalho. Então, por que a gente não tenta oficinas que venham suprir essa deficiência? Eu já fiz várias oficinas aqui, como por exemplo, aplicativos, a da do Vivo, que foi audiovisual, e jogos comunicadores, que agora que está no momento que nós estamos botando em prática tudo que a gente aprendeu, né? O nosso papel também tem um engajamento cívico e um engajamento político muito forte, né? Porque a gente pensa que, além de não fazer o papel do Estado, a gente precisa cobrar que o Estado faça o seu papel. Então, como que a gente faz esse engajamento? A gente participa de reuniões, de fóruns, de Conselho da Juventude, da Criança, do Adolescente. A gente participa de audiências públicas cujo tema é de interesse para as pessoas que a gente participa, né? Não faria sentido nenhum estar num projeto social, estar inserido numa cidade com um contexto que é muito cruel em alguns momentos e não participar do processo de decisão de política pública que vai contemplar essas pessoas. A FENASE tem muitos propósitos ainda a alcançar. Os parceiros não são muitos. Parceiros que queiram contribuir financeiramente, então, são mais escassos. As pessoas são mais ligadas em contribuir com projetos sociais que atendem pessoas com deficiência ou pessoas com doenças terminais. É mais fácil de enxergar. Enxergar o interior das pessoas e contribuir para o desenvolvimento delas é bem mais difícil. Por isso que exige mais complexidade esse trabalho. Então, parceiros são parceiros poucos, mas são definitivos. Eles realmente acreditam no que a gente está fazendo. Nós somos aqui do Comitê Petrovida e estamos trabalhando com vocês há 20 anos. Estamos aí nessa empreitada de melhorar a vida de vocês. Com a ajuda da FENASE, a gente conseguiu transformar a ideia de, ao invés de dar no peixe, ensinar a pescar. E vocês são uma grata satisfação em continuar sendo nossos companheiros no trabalho de propagação de ensinamentos. Eu, em nome do comitê, agradeço essa grande oportunidade. Obrigada, hein? Trabalhar em projetos sociais, instituições sociais, é uma missão mesmo, sabe? A gente às vezes fala que isso é meio clichê, mas tem muito de verdade nisso. Porque você não acorda, né, de manhã e fala assim, hoje vou atender tantas famílias, vou trabalhar com tantas crianças e adolescentes. Não, é um projeto que muda todo dia. A história familiar, a história pessoal de cada um tem mudanças diariamente e você procura estar em contato com essas mudanças. Você está sendo voluntário fazendo um trabalho, né? Seja qual instituição que for. Então, é muito importante você ajudar, porque ao mesmo que você está ajudando a si próprio. Quando você ajuda as pessoas por algum motivo, você está ajudando a si próprio. É uma troca de informações que você tem com essas pessoas, não é isso? E também você coloca um pouco, mas acho que voluntariado é realmente importantíssimo para todo mundo. Quem dera que outras pessoas, e tenho certeza que tem muita gente no Brasil e no mundo também, voluntariados. Eu não penso assim, o que pode ser diferente? Eu acho que todo ano a gente está reinventando. Meu desejo é que a FENASE continue florescendo, que a gente encontre nesse novo caminho que está buscando mais parcerias, voluntários e que essa casa volte a estar cheia de jovens e crianças participando e aproveitando o máximo do que a gente tem para oferecer. Acredito que a FENASE está no caminho certo, investindo nessa geração, acreditando nessa geração. Jovens, adolescentes, crianças, futuramente idosos, que eu acredito que vai ser um espaço também utilizado para receber os idosos. Não importa quem nós estamos recebendo, importa o que estamos fazendo, com amor, dedicação e carinho. Nas minhas orações, eu oro, né? Como vocês também oram, pedindo sempre por aqui.
Isso aqui nunca cabe. Porque isso aqui é importante nessa região aqui, isso é importantíssimo aqui. Isso é importantíssimo. Então, acho que tem que manter e eu espero que ela cresça cada vez mais. E eu não posso isso aqui, mas quem sabe quantas pessoas estarão aqui, vocês que são muito jovens, vocês vão acompanhar isso agora. Mas se Deus me der muito tempo de vida, eu vou estar aqui com vocês. O projeto social, ele pertence a uma comunidade. Então, o grande sonho e trabalho ao mesmo tempo é formar novas pessoas dentro da própria comunidade que queiram dar continuidade a um projeto social. Então, esse é um sonho que deve ser de todos os projetos sociais. Agregar mais pessoas, mais valores, para que tenham continuidade os sonhos e que possam vir mais 20 anos e mais 20 milhões de sonhos. Como é que é as paradas dela, abertura? Sony Lens, não sei o que, 81. Tem zoom ótico de 30 vezes, viu? É um Elimina a sombra muito fácil. Tá posando pra vergonha. Maneiro, maneiro. Acho que fica legal assim, cara. Só que se ela for... Sorrisão maneiro. Pode seguir lá no Facebook, lá na Conceição. WhatsApp também. O Instagram é Anderson Conceição. Mentira, é Anderson, arroba não, é Anderson underline. Sala. Então era dessa forma. O meu é Maigo Diamante, único de Niterói. Facebook, Maigo Diamante, nego. E o Twitter, Maigo Diamante. O Instagram, Maigo Diamante. No Instagram não, se você procurar quem eu sigo, vai aparecer lá o Alan. Acho que é Alan de Melo, só procurar lá no... É Steve. É, Alan, aí viu? Alan Steves. Alan Steves? Porque ele é...